Paz seja convosco. Mais uma oportunidade tenho para repetir o que disse em outros vídeos. Estude a palavra de Deus e ore também. Continue buscando o Senhor enquanto se pode achar, buscando enquanto é tempo. E nós estamos no tempo de buscar ao Senhor. O meu nome é Dirceu Gomes e quero ler um versículo da Palavra de Deus para meditação, minha e tua também. Irei falar um pouquinho sobre esse versículo da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, apenas o versículo 17, que diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Palavras maravilhosas. Mateus escreveu para os judeus. Mateus, ele fala sobre a linhagem do Senhor Jesus. Ele fala acerca de José, de Maria, enfim, ele explica para os judeus acerca do nascimento do Messias, da vinda do Messias. E quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, Mateus está explicando que desde então ele começou a pregar: arrependei-vos. E eu não li todo o capítulo, mas você pode ler todo o capítulo e você vai compreender o que eu estou dizendo aqui. Pois eu aconselho as pessoas a estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, não como ler um jornal qualquer, outra literatura, mas estudar para aprender, enriquecer mais nos conhecimentos, para conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo. Coisa muito maravilhosa. E o Senhor Jesus começou a dizer: arrependei-vos. E o Senhor Jesus disse que aqueles que estavam assentados à sombra da morte, raiou-lhe a luz, porque o Senhor Jesus é comparado em Malaquias como o sol da justiça. Então, o Senhor Jesus é a luz do mundo. E ele disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra e luz do mundo. E quando o Senhor Jesus começou a pregar, havia muitas pessoas, como até hoje tem, pessoas sentadas à região, à sombra da morte, esperando morrer. Pessoas que não têm nenhuma perspectiva de vida, que não têm ânimo. Muitos já suicidaram e outros estão no caminho, estão no corredor da morte, como aquelas pessoas que são enforcadas em alguns países, e quando elas vão caminhando naquele corredor, que é chamado corredor da morte, as pessoas fazem silêncio e diz assim: é um cadáver ambulante. E aquela pessoa ali então é enforcada ou decapitada, é morta.
E são essas pessoas que estão no corredor da morte. O Senhor Jesus veio, Ele é a luz. É o que o mundo diz, a luz no fim do túnel. Não espera chegar no fim do túnel para enxergar a luz. Mas quando começar as adversidades, ou antes da adversidade, enquanto você está gozando a paz, busque esta luz. E observe só uma coisa: as trevas não combinam com a luz. A luz não tem nenhum conserto com as trevas. O que acontece? Quando um lugar está muito escuro e acendemos uma lâmpada, ou uma lanterna, ou mesmo uma vela, vai fazer grande a diferença. Por quê? Porque as trevas começam a dissipar, as trevas começam a acabar. E assim, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, e vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então saiba de uma coisa, não há nenhuma comunhão de luz com as trevas. Há um símbolo no país, e em muitos lugares, em outros países também, de que todo bem tem um pouco de mal, e todo mal tem um pouco de bem. Mentira! Mentira! No céu só tem o bem, só tem o que é bom, não tem o mal, não cabe o mal. O mal foi lançado de lá. O Senhor Jesus lançou, Deus lançou o diabo, aquele Lucifer, que hoje conhecemos por diabo, foi lançado. Então no céu é o lugar de tudo de bom, e não há mal no bem que há no céu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus começou a pregar: arrependei-vos. Então esta luz é uma luz que penetra no interior do homem, não é no exterior. Quando alguém está no caixão, sendo velado, as velas não vai adiantar. Aquelas chamas ali só vai ajudar para aqueles que estão vivos, para enxergar, para ver. Se não tiver energia, não tiver lâmpada, outro tipo de iluminação, a vela só vai servir para ler ou para ver. Mas para quem já partiu, a Bíblia diz: vindo a morte, segue-se o juízo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então a luz, ela acaba com todas as trevas. Por isso Jesus diz: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados. Então o Senhor Jesus é poderoso para perdoar o pecado. E quando levaram um paralítico diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, antes de curar o paralítico, diz: estão perdoados os teus pecados. Porque o que mais destrói é o pecado, e não as enfermidades do corpo. É o pecado que corrói a alma e o espírito. E o homem então acaba indo para o inferno. Não é que Deus o lança no inferno, é que as pessoas escolhem. Mas Jesus é a luz do mundo, e Ele disse para os seus discípulos: vós sois luz do mundo e sal da terra. E Ele começou a pregar: arrependei-vos cada um dos vossos pecados. Pedro, pegando a palavra de Deus, algumas pessoas perguntaram a ele: o que nós vamos fazer? Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então o que eu venho te dizer neste vídeo: se você não tem convicção de que teu nome está escrito no livro da vida, é a hora oportuna para você se encontrar com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Quantas pessoas esperam os últimos momentos para se entregar a Cristo, e muitas das vezes não há tempo, são ceifadas, porque a morte não avisa quando vem. Todos estamos na fila. Eu não sei se vou primeiro ou se você.
O importante é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e ter certeza e convicção de que é um salvo. E eu te pergunto, és salvo? És salvo? Tem convicção, tem certeza? Se não tem, é a sua oportunidade. Quem sabe você diz, não perca o tempo comigo, eu sou uma pessoa perdida. Não, para Deus tudo é possível. Nenhum pai ou mãe, em sã juízo, abandona os seus filhos, ou num juízo perfeito, deixa os seus filhos, mas não, abraça-os e quer ajudá-los. Ainda que estiver no corredor da morte, eles fazem tudo para salvá-lo. O Senhor Jesus fez tudo para salvar você, derramando sangue na cruz do Calvário, pelos meus e pelos teus pecados, e por de todo mundo, para salvar. E ressuscitou e subiu ao céu, e disse para os seus discípulos onde ir, eu vou preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vos também. Que Deus os abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. E muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado mesmo, muito obrigado de todo o coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.